Muito bem, voltamos então com o seu Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV. Primeiro, mandando recado para o nosso Guilherme, o Guigui, presidente lá do Clube de Natação Regatas Campistas, que tem 109 anos de existência. Eu e o Sérgio ontem fomos convidados, inclusive, é uma matéria muito boa, uma matéria para um programa inteiro. Nós, na próxima segunda-feira, nós vamos colocar 2 blocos completos com a matéria que fizemos ontem lá. Tem edição e tudo mais, televisão, a gente sabe. E vai ser a matéria com um garoto lá, com o David, que agora está no Botafogo, já ganhou 2 medalhas representando o Brasil. Um garoto sensacional, um garoto muito legal, humilde, bateu um papo com a gente, conversou muito, mora inclusive lá na sede de remo da Lagoa do Botafogo. Nós vimos lá um ofício do Botafogo, agradecendo ao campista e pedindo se descobrir novos garotos, assim, para mandar também para lá, que é um negócio muito interessante. E com 109 anos eu ainda falei com o Guigui, não é mais o vovô náutico, já é o bisavô, né, o tataravô, porque realmente é um clube que eu acho que é um clube que merece. Tem o remo, o nosso Enoque aqui, que é motorista, foi atleta lá e rema nos sêniors todo dia de manhã, ele vai para lá e tem aqui, nós vamos mostrar também, segunda-feira os barcos, o Super 8, o 8 gigante lá no Paraíba, coisa linda, para aquilo deslizando, uma imagem sensacional em HD. Então nós vamos dedicar também o programa de segunda-feira, 2 blocos diretos sobre o Natação e Regata Campista, o vovô náutico, né? E vamos promover um encontro do presidente do Botafogo com o presidente do campista aqui, se Deus quiser, na próxima semana. E aproveita o momento. Dodô Marins. Dodô Marins, filho do Nico Marins. Filho de seu Nico Marins. Dodô, meu filho. Dodô, meu filho, fala. Pois é, rapaz, aqui é do tempo de seu Antônio José Coutinho, né? Que ele estava conversando com a gente. Dodô foi jogador do Clube Esportivo Rio Branco, teve a oportunidade de ainda, como juvenil, jogar no Vasco da Gama. Vasco jogou. Dodô. É de uma família de desportista. E Rio Branquenses, né? É uma figura humana bacana, um homem prestativo. Sensacional. De bom senso, de bom coração. Exatamente. A gente aproveita o momento para abraçá-lo. Muito bem. E eu quero inclusive dar um abraço para a doutora dermatologista Cláudia Márcia Lemos Morisson, ela que atua no Oasis, né? E atende também no Oasis, lá no seu consultório particular, na Rua Voluntários da Pátria, número 500, sala 1001, edifício Platino. Um abraço muito grande para a doutora Cláudia Márcia Lemos Morisson. E para o Silva, né? E Dona Zezé, lá do colégio, aqui no centro da cidade. Nós vamos trazer, inclusive, o Silvio para bater um papo com a gente, gente da melhor qualidade, vocês vão aguardar. Bom, vamos voltar a falar aqui, o Colégio Triunfo, mas vamos falar aqui o seguinte, lembrando que ontem o Grêmio Porto Alegrense, né, foi um dos melhores jogos que eu vi do campeonato, porque é um jogo com poucas faltas, os 2 times procurando o gol. O Marcelo Groi fez defesas sensacionais, a bola batendo em 2 zagueiros, uma bola chutada de longe, ele conseguiu, mesmo assim no reflexo, ele ia para o lado, mas tirou, quer dizer, mas fez defesas sensacionais. 2 grandes goleiros, né? O goleiro do Atlético, né? Que é o Vitor, e o goleiro também do Grêmio Porto Alegrense. Agora, com esses resultados, com essa derrota do Atlético, o Corinthians se mantém na liderança do campeonato. Nós já tínhamos dito, né? Está meio embolado e o Fluminense continua fora do G4 em 5º lugar, entendeu? Mas a rodada de final de semana promete muito. O time do Grêmio, sem dúvida alguma, 49 mil torcedores compareceram ao Mineirão para assistir o jogo. Quer dizer, 49 mil pagantes, né? Fora as cortesias que acontecem sempre. E, por exemplo, eu estava vendo o seguinte, a maioria, evidentemente, dos torcedores galistas, né? Assim como você, né?
Você não é torcedor do Atlético Mineiro, mas também é galista, gosta de um... Fernando sempre foi sócio, inclusive, de uma coisa que acabaram aqui em Campos, que era Centro Esportivo Fluminense. Centro Esportivo Fluminense. A maior rinha do Brasil e da América. Do Brasil e da América do Sul. Coisa mais linda do mundo, poltronas estufadas, né? Eu fui lá uma vez só, entendeu? Eu fui lá assistir, conhecer. Tinha restaurante, tinha tudo. Churrascaria. Churrascaria, muito bacana mesmo. Eu me lembro uma vez que o saudoso Durvaldo Cosi, que era narrador esportivo, né, o Sérgio conheceu, no Rio, na Rádio Tupi, na TV, e veio a Campos ver um jogo, assistir um jogo e foi jantar na churrascaria lá do Centro Esportivo Fluminense. Ficou encantado com aquilo que ele viu. Você sabe que em um dos torneios nacionais, numa época de festejos de São Salvador, o Centro Esportivo Fluminense homenageou o Greneche. Sim. Um dos maiores produtores de cacau da Bahia, e ele cedeu a sua fazenda para que a Globo pudesse exibir aquela novela Renascer. Beleza, hein? Pois é, para você ver que o Centro Esportivo Fluminense... Mas era galista também? Galista. Adepto, né? Conseguia atrair, né, galistas do Brasil inteiro. O Exatamente. Evandro Balesteiros, o Toulon, um dos grandes homens de propriedade rural na região do Rio de Janeiro e São Paulo, coisas que hoje eu te diria impossível de acontecer. Exatamente. Bom, mas vamos ver, você vai rever aí os gols do jogo de ontem, o melhor jogo da rodada, que fez esse jogo lá no Mineirão. O Douglas, aquele que foi emprestado ao Vasco e tudo mais, fez o primeiro gol do Grêmio. E o segundo, no primeiro tempo, 1-0 para o Grêmio, gol do Douglas, e no segundo tempo, num contra-ataque espetacular, toque de bola, a equipe do Grêmio chegou aos 2-0 através do Luan. De modo que a vitória do Grêmio, vitória realmente está no G4, sem dúvida alguma, uma vitória merecida, né? Agora, o que surpreendeu ontem, embora o Cruzeiro... Lembrando que o Grêmio, em 2 jogos, marcou 7 gols. 7 gols, exatamente. Bom, lembrando o seguinte, que ontem, lá em Joinville, o Joinville, que até bem pouco tempo estava lá em último lugar, atrás do Vasco, inclusive, o Joinville derrotou o Cruzeiro por 3-0, teve um gol mal anulado, inclusive, entendeu? Senão seria o 4, entendeu? O time de Vanderlei Luxemburgo, interessante, você não sabe, o Marcelo Oliveira foi bicampeão pelo Cruzeiro, um ser inteligente, ninguém sabe por que foi demitido, né? Está fazendo uma boa campanha no Palmeiras, o Palmeiras está um jogo também sem ganhar, mas o Vanderlei foi e não resolveu nada, o Grêmio está lá embaixo, amigo. O Grêmio, se não me engano, tem 21 pontos só no campeonato. A cultura do futebol brasileiro, principalmente dos dirigentes, é o imediatismo. Exatamente. Não dá tempo ao profissional dele mostrar todo o seu trabalho. Embora o Marcelo Oliveira tenha mostrado no Grêmio, aliás, no Cruzeiro, ser um profissional altamente competente. Mas ocorre o seguinte, você tem que sempre deixar o treinador à vontade. Claro. Nós temos aí dirigentes que gostam de escalar, que gostam de ficar dando pitacos, opiniões naquilo que o treinador faz. Principalmente, Fernando, se ele tiver algum conchavo, se o dirigente tiver algum conchavo com o empresário de jogador. Mas isso aí hoje está numa extensão enorme, né, no futebol brasileiro. E quando se fala em Vanderlei Luxemburgo, todo mundo sabe que ele tinha uma empresa. Exatamente. Que, na verdade, era gerenciada por empresários que criavam situações de benefício para o Vanderlei, né, para onde fosse levar os jogadores. Exatamente. Já houve até denúncia através de Ministério Público para fazer uma apuração sobre atleta A, atleta B, etc. E por aí vai. Tanto que, quando o Vanderlei teve a melhor oportunidade da sua vida, que foi dirigir a seleção brasileira, e se não me engano conquistou uma Copa América, que foi onde ele apelidou o Odivan de zagueiro. Isso é. Ele teve que depois se licenciar por conta desses problemas. Pois é. No outro jogo, a Ponte Preta venceu o Avaí por 2-0. Daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro bloco, porque o Anderson Silva, o nosso ex-campeão, né, dos tatame, que fala não, tatame judô, né?
Ou é do octógono, né? Pois é, ele foi suspenso por 1 ano, ainda vai pagar uma multa de R$1.300.000, que a defesa dele foi até engraçada, né? Ele disse que ele tomou 2 remédios, né? Fala até que tem uma química do Viagra, né? Viagra, exatamente, para estímulo sexual, entendeu? E, por certo que a vozinha dele é fininha, mas não tem nada a ver, né? Então, não, o cara na plenitude da vida, na plenitude atleta, da juventude, um atleta ter que usar desse meio, eu vou te falar desse expediente. Daqui a pouco nós voltamos, segura aí, pai bola.